Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17. A partir do versículo 8, hoje nós vamos falar, nosso tema do ano aqui é mais profundo, e hoje nós vamos falar debaixo de um tema que é alinhados para a batalha. Alinhados para a batalha. Nós fomos chamados para sermos vitoriosos, e precisamos estar alinhados para a batalha com Deus. E o Senhor sempre nos ensina como devemos agir, de que maneira nós devemos nos comportar, para que nós possamos vencer as nossas batalhas, para que nós possamos estar de acordo com a vontade de Deus. E uma das coisas principais, querido, que eu preciso dizer para você, não se afaste de Deus, independente da dificuldade, da circunstância que você esteja passando, não se afaste de Deus, não se afaste da igreja. A igreja é a agência de Deus na terra, ela promove o reino na terra. É muito comum, hoje em dia, há um trânsito muito grande entre pessoas que vão e vêm, saem e chegam na igreja. E isso é comum, e eu vou dizer, tudo bem, não tem problema. Eventualmente você vai estar aqui e não vai se sentir bem aqui, não vai se sentir à vontade na igreja. De repente você vai pensar que é melhor você ir para outra igreja. Não tem problema. Mas então vá para a igreja, não fique fora da igreja. Algumas pessoas que saem, por exemplo, aqui, eu fico torcendo que elas já logo encontrem uma igreja onde elas vão ficar felizes, alinhadas, mas que elas não saiam da igreja. Porque Jesus Cristo, ele estabeleceu a igreja. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja saiu da boca de Jesus. Foi ele que estabeleceu a igreja. Isso aqui não é criação de homens. Isso aqui é projeto de Deus. Isso aqui, a outra ali, a outra lá, né? Tem algumas que não, né? Tem algumas que é bem coisa de homens mesmo, com outros propósitos. Tá, mas daí, depois ele se acerta com Deus. Mas a igreja é projeto de Deus. E Jesus falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja. Sabe o que ele disse? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor que envie trabalhadores. Nós estamos rogando aqui que cheguem mais trabalhadores para que a gente possa fazer crescer a igreja de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é contra a pessoa. É contra a igreja. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Ou ajunta, ou espalha. Não tem assim, não, mas eu agora estou dando um tempo, daí não estou indo em igreja nenhuma, e se você não está ajuntando, você está espalhando, não tem meio termo. Então, tem que se aproximar da igreja. Nós ministramos aqui durante 6 quintas-feiras o livro chamado Eu Sou Membro de Igreja, e falamos sobre essa questão saudável da conexão de um membro com a igreja. Da mudança de mentalidade. É a primeira coisa que precisa acontecer com a gente. Botei os dedos na minha água. Alguém troca para mim, por favor? Meu dedo está limpo, eu estava só limpando o nariz antes. Já me perdi todo. O que eu falei? Livro, membro, mentalidade. A primeira coisa que precisa mudar na vida de uma pessoa é a mentalidade que ela tem em relação à igreja. Porque no livro até ele fala da diferença da mentalidade entre o membro de clube e o membro de igreja. E ele conta uma experiência, ele fala assim, na minha cidade construíram um clube de campo. Tinha lá piscina, quadra de tênis, campo de futebol, salão de festas, tinha... Tá. E ele falou assim, meus pais tinham dinheiro para se associar a esse clube. E aí eu comecei a fazer parte do clube e fiquei feliz da vida. Por quê? Porque
pague a mensalidade e você tem benefícios. Você pode usufruir de benefícios, você pode tomar banho na piscina, jogar bola no campo, obrigado, usar o salão de festas, ou seja, olha a mentalidade, o pensamento, pague a mensalidade e você vai ter benefícios. Pessoas, infelizmente, vêm para a igreja com essa mesma mentalidade. Elas pensam assim, agora eu vou fazer parte daquela igreja, pague a mensalidade, dê o dízimo, e você vai ter lá sempre alguém para te servir. Você vai ter benefícios. Fazer parte de uma igreja, eu vou ter benefícios. Então, pague a mensalidade, quero meus benefícios. E quando a gente chega para um membro de igreja, que tem mentalidade de membro de clube, e pede para ele, você precisa contribuir, ajudar aqui, doar, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e vem servir Jesus. Ele não quer, porque ele quer que alguém sirva a ele. Afinal de contas, ele paga a mensalidade, ele quer ser servido. A não ser que ele apareça e seja elogiado, aí ele até quer. O pessoal aqui do louvor, aqui, ó, eles vêm aqui cantar, eles aparecem. Mas o preço que é pago, todo sábado, às vezes a gente convida eles, né? Ah, sábado, vamos dar uma volta. Não dá, tem ensaio de louvor. Eles estão negando muitas vezes para servir. É um preço alto. As famílias deles são sacrificadas muitas vezes. O Simon que toca na bateria, ele tem que vir mais cedo, bem mais cedo para cá, para a igreja, para ajustar as coisas. A esposa dele tem que vir junto. Então, ela não precisaria vir mais cedo, mas ela vem. Por quê? Porque quer servir. A Priscila está aqui para cantar aqui. Aí ela tem que vir. Aí o esposo está em casa com as filhas. Sempre alguém acaba sendo... Mas a mentalidade de quem é servo, de quem é membro de igreja, que vem para servir, ele vem para servir. Então precisa mudar essa nossa mentalidade, às vezes, de achar que a gente tem que ser servido. E aí isso é uma mudança de identidade numa igreja. Mudar o pensamento das pessoas de achar que a igreja é um lugar onde é como um supermercado. Estou precisando de algo, vou lá buscar e venho embora. Eu vim buscar a minha bênção. Você pode receber a sua bênção aqui, mas o objetivo é você fazer parte e se alinhar para a batalha. Se ajustar no exército, sabendo que você foi chamado para fazer uma obra grandiosa nessa geração, através da igreja. Amém? Então você não está aqui só para receber benefícios, você está aqui para ser usado por Deus como um instrumento, como um instrumento preciso nessa geração, para que o reino de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Você vai receber bênçãos, com certeza. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, mas o que Deus quer fazer em você é alinhar você para essa batalha que vai existir. Amém? Então, nós precisamos nos organizar para a batalha. Êxodo capítulo 17, acontece uma situação aqui especial, né? Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, a gente vai ler. Diz assim, ó: os amalequitas vieram e pelejaram contra Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra os amalequitas, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. E Josué fez como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e toda vez quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam suas mãos, um de um lado e outro do outro.
E assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. E Josué prostrou a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Vamos parar por aqui. Nesse local aqui, que aconteceu uma batalha, você sabe que foi nesse local, depois dessa batalha, Deus diz para Moisés, registra isso num livro. Registra, Moisés, num livro, essa experiência que vocês tiveram de vencer os amalequitas. Registra isso num livro. E Moisés, ali naquele lugar, levantou um altar e chamou o Senhor de Jeová Nissi. O nome do Senhor é Jeová, né, que significa o Senhor em hebraico. E Moisés diz Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Nissi significa isso, Deus é a minha bandeira. Tem várias facetas de Deus que vão sendo reveladas ao longo da Bíblia. E aqui nesse momento, olha o que aconteceu, preste atenção, o povo de Deus sempre enfrentou inimigos, sempre. Eu e você estamos enfrentando um inimigo invisível, uma pandemia, uma dificuldade muito grande nesse nosso momento, e a gente está lutando contra, e a gente quer vencer essa batalha, mas nós precisamos nos organizar para vencer essa batalha debaixo da mão poderosa do nosso Deus, amém? Precisamos disso. O povo de Deus sempre enfrentou dificuldades, lutas, batalhas, mas quando eles estavam alinhados ao propósito de Deus, sempre venceram. O meu irmão não está aqui hoje, está em isolamento, né? E aí, foi engraçado que ele pegou e colocou lá no grupo da família, né? Família, vou precisar ficar em isolamento, fiquei aí com umas dificuldades, uns sintomas, fui no médico e fiz o exame, o teste, né? Covid, só vai sair semana que vem, então vou precisar ficar em isolamento e tal. E aí a gente ficou conversando ali na família, ele pegou e colocou assim, não, mas fiquem tranquilos, a nossa família é conhecida por vencer câncer, não vai vencer o Covid. Vamos vencer sim, alinhados no Senhor. Ainda não saiu o teste lá, né? Mas muitos irmãos, pessoas que conhecemos, o risco, preocupação, né? O inimigo parece que vai chegando mais perto, parece que vai circundando, né? Nossas casas, nossas famílias, as pessoas e tal, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Vamos vencer. Só precisamos estar alinhados ao propósito de Deus para que a gente possa ter essa vitória. E aqui, gente, aconteceu um troço muito maluco. Eles eram escravos no Egito, e Deus havia libertado eles por meio de mão poderosa. Moisés abriu o mar, vocês conhecem a história. Foram libertos do faraó do Egito. Moisés vem com o cajado e toca no mar, e o mar se abre, ficando parede de um lado e parede do outro, e aqueles 2 milhões de pessoas passaram pelo meio do mar, chegaram no outro lado no deserto, o mar se fecha, eles se acampam lá no deserto, e eles estão caminhando em direção a Canaã, a terra prometida. A trajetória até Canaã tinha um deserto no meio, e assim é a nossa vida, a trajetória até a Canaã espiritual, até a eternidade com Deus, tem um deserto no meio, que é essa vida que nós estamos. E muitas vezes nesse deserto, o inimigo se levanta contra nós. Eles não tinham experiência de guerra aqui. Eles eram um povo escravo até há pouco. E Deus havia libertado eles, eles passam pelo meio do mar e eles chegam no deserto, agora eles se acampam. Inclusive, nesse episódio aqui, no comecinho do capítulo 17, conta que faltou água. E o povo começou a enlouquecer, começou a murmurar, estava com sede. E chegaram para Moisés e falaram, por que tu trouxe a gente para cá para morrer de sede? Vai matar a gente, nossas crianças, nosso gado. Moisés foi até o Senhor em oração e fala assim, Senhor, o povo está com sede, daqui a pouco eles vão me apedrejar. E Deus então dá uma orientação para Moisés ir até uma rocha que tinha e ordenar a rocha, e brotou água da rocha e eles foram saciados. A água da pedra, porque o nosso Deus ele não precisa de um rio, de uma fonte, ele faz brotar água de pedra. E eles viram mais uma vez a mão do Senhor, e aí eles estavam ali acampados e de repente chega a notícia. Um inimigo se levanta contra eles.
Olha, os amalequitas vieram até o campo de Refidim para lutar contra o povo de Israel. Eles não queriam guerra, eles só queriam só ir para Canaã, eles não queriam guerra. E às vezes a gente é tipo assim, a gente não quer guerra. A gente só quer viver a nossa vida em paz, né? Até chegar à eternidade, a gente só quer paz. Mas vem o inimigo, sem que a gente queira, ele aparece. Quem queria? Quem pensava? Agora nós vamos enfrentar em 2020 uma pandemia. Não quero isso. Ninguém queria, mas o inimigo veio. E aí Deus dá a estratégia de como vencer esse inimigo. E é isso que eu queria falar hoje com você. Precisamos nos manter firmes, unidos e cada um entendendo o seu papel nessa batalha espiritual. Moisés dá direções para Josué, versículo 9, diz assim: então Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra os amalequitas. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo a vara de Deus na mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os amalequitas, e Moisés e Arão e Hur subiram o cume do monte. Só que acontece algo aqui. Diz a Bíblia que toda vez que Moisés levantava a mão, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, Amaleque vencia. Então o povo estava lá embaixo lutando no vale, espada na mão, guerreando contra o inimigo, tentando vencer o inimigo, e eles começavam a ser derrotados. Quando eles iam sendo derrotados, Moisés levantava a mão, e quando Moisés levantava a mão, eles venciam. Mas a mão de Moisés ficava pesada, quando ele baixava a mão, eles perdiam. E aí Arão e Hur, que eram os intercessores, Arão é irmão de Moisés, eram os intercessores, tiveram uma ideia, eles pegaram uma pedra, colocaram ali, Moisés se assentou na pedra e ficou um de um lado segurando a mão de Moisés e outro do outro. E eles venceram o inimigo. Tem tanta simbologia bíblica, tem tanta revelação escondida nessa pequena passagem aqui que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje. Primeira coisa que eu queria falar para você: jamais saia debaixo da mão de um líder que ora por você. Jamais. Homens podem errar, podem ser falhos, podem sim, mas um líder que ora por você, que cobre você, que levanta as suas mãos enquanto você está em batalha, é alguém que promove vitórias para você na área espiritual. Amém? Jamais saia. Jamais se desvencilhe de um líder que intercede por você. Eu falei isso aqui de manhã até, eu não consigo saber quem é mais importante aqui nessa vitória. Eu não consigo saber. Quem é mais importante aqui? Alguns dizem assim: se não fosse Moisés, o povo não venceria. Tá, mas se Moisés levantasse a mão e o povo não fosse para a batalha, também eles iam perder. Porque o povo era importante. O povo era importante, a gente tem que ir para a batalha. Todo dia a gente tem que ir para a batalha. Você não tem lutas diárias, não tem batalhas diárias, tem que vencer a batalha todo dia. Tem que vencer a batalha. Então, se o povo não fosse para a batalha, não teria vitória. Então, o povo é importante. Quem mais é importante aqui? Josué é importante? Josué é importantíssimo. Josué era um líder do povo. Moisés era o líder maior. Josué era o que comandava nas batalhas. E Josué organizou o exército para ir. Então, Josué é importante. Agora, Moisés é importante? Moisés é importante porque ele levantava a mão, o povo vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Então Moisés é importante. Só que as mãos de Moisés ficaram pesadas. Eu vejo aqui, eu falei até de manhã, a gente está aqui no louvor, e aí o pessoal do louvor diz assim: levante suas mãos aos céus. A gente levanta. E a gente começa a adorar. E os ombros começam a queimar. E a mão começa a ficar pesada. E a gente vai baixando, e a gente vai baixando, e a gente vai... porque não é fácil. Então imagina numa batalha. Diz aqui que eles sustentaram as mãos de Moisés até o pôr do sol, o dia inteiro segurando as mãos de Moisés. Os braços já estavam dormentes.
Então, os intercessores eram importantes. De manhã a gente estava aqui, o Tiagão estava pregando aqui, no final do culto. Eu estava lá em cima, no final do culto, quando o Tiagão estava aqui ministrando e fazendo o apelo aqui para que as pessoas ativassem a palavra de Deus no coração. Tinha um intercessor de joelho aqui, tinha um guerreando lá embaixo da escada, tinha outro caminhando de um lado para o outro, tinha gente andando pelo meio e orando, tinha um de joelho lá na porta, tinha gente intercedendo lá em cima. Então a gente olhava e via aquele exército trabalhando nas áreas espirituais, intercedendo e lutando para que o povo pudesse ter as suas vitórias. Então, os intercessores são importantes? São importantes. Quem é mais importante? O fato é que não tem mais importante ou menos importante. A importância está em cada um fazer o seu papel, em a gente manter a unidade para que a gente possa conquistar a nossa vitória. Amém? Então diga para quem está do seu lado, mesmo de máscara, diga assim: mantenha a unidade, faça o seu papel e todos nós vamos conquistar as nossas vitórias. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então, queridos, na organização do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, todos são importantes para que a gente possa conquistar as nossas vitórias. Todos nós somos importantes. Agora, tem coisas que precisam ser observadas aqui. Olha só, o versículo, 10 diz: Josué fez como Moisés lhe dissera, houve obediência, pelejou contra os amalequitas e Moisés e Arão subiram o cume do outeiro. Toda vez que Moisés levantava a mão, Israel vencia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. As mãos de Moisés ficaram pesadas, por isso tomaram uma pedra. Diga, tomaram uma pedra. Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele se assentou na pedra. Preste atenção nisso. Na Bíblia, muitas vezes, você vai ver a descrição de Jesus Cristo como sendo a pedra de alicerce que sustenta a igreja. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra que sustenta a sua igreja de pé. O que nós entendemos com essa passagem aqui? Que debaixo de Moisés foi colocado uma pedra, foi colocado um alicerce, foi colocado uma base para que Moisés pudesse ser sustentado. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito de um pastor, de um líder de igreja: ele precisa estar firmado na pedra, ele precisa estar fundamentado na rocha, ele precisa estar firmado em Jesus. Se um pastor não estar firme com Jesus, não vai ter vitória. Se um pastor é mais cheio de emoção, é mais cheio de campanhas, pouca Bíblia e muita... vai dar problema. Vai dar problema. Porque o que sustenta a igreja de pé é o líder fundamentado na rocha. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, eu quero mostrar isso para você. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver se é segunda mesmo. Não, é 1 aos Coríntios, desculpa. Depois eu vou mostrar 2 aos Coríntios 10, 3 mesmo. 1 aos Coríntios 10, verso 4. 1 aos Coríntios 10, 4, vai dizer assim, ó: e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A Bíblia vai falar que a pedra era Cristo. 1 Pedro também vai falar isso. O próprio apóstolo Pedro vai falar, 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao 6, diz assim: aproximando-vos dele, a pedra viva, diga pedra viva,
Olha o que diz: aproximando-vos dele, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Verso 6: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crer jamais será envergonhado. Então, querido, para a gente vencer as nossas batalhas, precisamos estar fundamentados em Cristo. O pastor, a igreja, os irmãos. Precisa ter uma pedra firme, uma rocha, um alicerce sobre o qual nós estamos fundamentados. É Cristo. Não se enfraqueça na fé, não se desvie da fé, não se afaste da fé, não duvide do Senhor Jesus e do seu poder, permaneça firme na fé, firme na rocha. Amém? Outra coisa que diz aqui, diz que as mãos de Moisés ficavam pesadas. Que poder é esse que tem na mão de um líder? Que poder é esse? Eu olho e não vejo nada. Mas o Senhor Jesus, quando chamou os discípulos, ele disse: ide por todo o mundo, façam discípulos, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, verso 18. Eu não vejo muito poder no homem. Eu já contei para vocês aqui que eu orei por uma pessoa que ficou curada. Não foram muitas as vezes que isso aconteceu na minha vida, mas algumas vezes aconteceram. De orar por uma pessoa ficar curada, assim, milagrosamente. Já orei por outras pessoas que não ficaram. Eu já orei por mim e não fiquei curado. E alguém falou: que moral tu tem? Quer orar pelos outros para ficar curado se tu orou por ti e não ficou? Eu falei: bom, moral nenhuma, porque o poder não é meu. Se fosse meu, eu me curava. O poder é de Jesus. Agora ele disse que os discípulos imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que poder é? Olha que Moisés estava lá no monte, ele estava lutando lá embaixo. Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Então, nossas mãos precisam estar sempre levantadas para que a gente possa ter as nossas vitórias. Nossas mãos sempre precisam estar conectadas com o Senhor, ligadas ao céu, em adoração, em intercessão, em comunhão com Deus, em batalhas espirituais. A gente vê os intercessores aqui, impondo as mãos e orando, intercedendo e clamando para que a gente possa ter as nossas vitórias espirituais. Moisés não aguentava sozinho a carga. Moisés não foi para a batalha. Moisés apenas fez a parte dele nas áreas espirituais. Ele intercedia e o povo vencia suas batalhas. Mas quando as mãos deles ficaram cansadas, 2 intercessores foram levantados, um de um lado e outro do outro. Nunca despreze a autoridade de um intercessor e a batalha que ele conquista nas áreas celestiais para que a gente possa experimentar na área física. Amém? Então a Bíblia vai falar, agora sim, 1 Coríntios, né? Ou agora sim, 2 Coríntios, capítulo 10, como que são as nossas lutas. De que maneira eu vou lutar e de que maneira eu vou vencer. Talvez você não está acostumado, você está acostumado a lutar de maneira natural. Como é que você luta contra uma doença? Remédio. Como é que você luta contra... de forma natural, mas nós estamos sendo chamados a vencer as nossas batalhas nas áreas espirituais, e aí sim nós vamos ter resultados na área física. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4, diz assim: pois ainda que andando na carne, não lutamos de acordo com a carne,
Pois as armas da nossa guerra não são da carne, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e destruir raciocínios. Então, as armas da nossa guerra não são da carne, mas são poderosas em Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, vai falar que a nossa luta não é contra a carne, mas é nas áreas espirituais. Então, eu quero falar para você, você pode sim ficar fortalecido e vencer as batalhas espiritualmente e ter resultados físicos. Nós estamos orando no Espírito para vencer as batalhas contra um vírus que ataca nosso corpo físico. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando meu irmão teve câncer, o câncer atacou o corpo físico dele. E ele teve um câncer que na medicina funcionava assim. Mais de 4 centímetros, o tamanho do câncer, mais de 4 centímetros, todos os casos, até então registrados, todos, já tinha tido metástase, espalhado pelo corpo já. Todos os casos. Quando ele foi fazer a cirurgia de retirada do câncer, o câncer dele tinha 10 centímetros. O médico, então, olhou para a gente e falou assim, olha, na medicina, todos os casos, até hoje, com mais de 4 centímetros, já se espalhou pelo corpo. O dele tem 10. Então, a chance de ele ter se espalhado pelo corpo é praticamente 100%. E a gente falou para ele assim, mas nós vamos orar. E o médico ateu, né? E aí, o meu irmão, ele falou isso para a gente logo depois da cirurgia. E o meu irmão estava lá dentro, se recuperando, e ele veio e falou isso para a gente. Daí, quando meu irmão saiu, ele foi tomar uma sopinha ali, e eu fui lá com ele. E ele falou para mim assim, o que o médico falou? Eu quero que tu me fale a verdade. O que o médico falou? Eu disse assim, a Bíblia diz que quando o exército de Israel foi lutar contra o exército dos filisteus, tinha um gigante ali, chamado Golias. E quando Davi matou Golias, o gigante, diz a Bíblia que todo o exército dos filisteus bateu em retirada de medo, saíram correndo. O que eu entendo hoje? Eu falei para ele. Nós atacamos o gigante. Em nome de Jesus. Todo o exército vai bater em retirada do teu corpo. Eu já falei assim. Falei, o câncer que foi tirado de ti tinha 10 centímetros, e ele falou que a possibilidade de já ter se espalhado pelo teu corpo é grande, mas nós cremos no poder do nosso Deus. Nós atacamos o gigante e o exército vai bater em retirada. O médico marcou 30 dias para retornar. A gente começou uma campanha de oração de 30 dias na casa dele, todos os dias, das 11 à meia-noite, todos os dias. A gente vinha para a casa dele todos os dias e orávamos 1 hora sobre ele. Ele fez exames, tirou os pontos, com 10 dias tirou os pontos, depois fez exames, a gente não sabe ler aqueles exames, né? Tem uns nomes esquisitos ali que a gente não conhece. A gente pegou os exames e Florianópolis, 30 dias depois, para chegar lá e apresentar os exames para o médico. E aí, apresentamos o exame, o médico abriu e falou, não pode ser. Não pode ser. Até hoje, na medicina, todos os casos com mais de 4 centímetros já se espalhou. O teu tem 10 centímetros. E não tem nada mais no teu corpo. E aí a gente falou assim, a gente orou, doutor, a gente orou e cremos que Deus agiu. E ele pegou e falou assim, o efeito placebo é muito bom. O que é o efeito placebo, para quem não sabe? É que se você tiver um pensamento positivo de que você vai ficar bem, você vai ficar bem. E ele falou assim,
o efeito placebo é bom, ele ajuda. Eu falei, não, o senhor está falando de efeito placebo como se o pensamento positivo pudesse produzir alguma coisa dentro do meu irmão. Então você está achando que é um poder que vem de dentro, e nós estamos falando de um poder que vem de fora para dentro. Não foi de dentro para fora, não foi o homem, não foi o pensamento positivo do meu irmão que trouxe cura para ele, mas foi o poder de Deus de fora para dentro que fez com que ele vencesse essa batalha. Então, queridos, nós vamos entrar em batalhas espirituais para vencer as nossas lutas no nosso corpo físico e vamos vencer. Amém? Pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Agora o povo precisa aprender a batalhar. Aquele povo não sabia batalhar. E, de repente, eles estavam organizados de uma maneira esquisita, porque eles eram escravos, atravessaram o mar e agora eles têm que enfrentar o inimigo. E o povo não sabe batalhar. Quantos de nós aqui não sabemos como lutar nas áreas celestiais? Quantos de nós não sabemos como lutar, como batalhar? Não sabemos como, mas uma coisa nós vamos fazer aqui nessa igreja. Nós vamos permanecer unidos num só propósito e cada um vai fazer o seu papel. Os intercessores vão sustentar as mãos dos líderes. Os líderes vão manter as mãos de pé. E o povo vai aprender a empunhar a espada para vencer a batalha. Diz a Bíblia ali que Josué prostrou Amaleque e os seus soldados pelo fio da espada. Então, nós vamos vencer com a espada na mão. E eu quero que você leia para encerrar o último versículo, Efésios 6, 17, diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, eu vou lutar, segurando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, levante ela aí e diga assim, eu vou lutar, segurando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vou vencer. Abaixa a Bíblia e dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, amém? Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Nós vamos segurar as espadas na mão, não importa o tamanho do exército do inimigo, não importa a maneira como ele se levanta, se nós nos mantermos alinhados, cumprindo, obedecendo, ligados uns aos outros, nós vamos vencer. Eu ainda continuo com a mesma oração, ninguém dessa igreja vai perder para esse vírus, ninguém. Nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Ele está perto, mas nós vamos vencer. E nós vamos lutar nas áreas celestiais, mantendo firme a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu luto? O que a Bíblia diz? Como é que eu faço para vencer? De que maneira eu tenho que me comportar? Eu vou para a palavra de Deus. A gente vai estar fundamentado na rocha que é Cristo, empunhando a espada que é a palavra de Deus, fortes e poderosos na batalha, e vamos vencer as nossas lutas. Os intercessores vão segurar os nossos braços, nós vamos nos arregimentar como povo de Deus, e esse inimigo vai retroceder em nome de Jesus, e nós vamos voltar a ter a liberdade para caminhar até a eternidade com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Forte aplauso ao Senhor Jesus, se coloque de pé. Quero chamar aqui os irmãos do louvor, feche seus olhos, vamos lutar as nossas lutas, vamos vencer firmados no Senhor. Feche seus olhos. Cada um fez a sua parte. Moisés subiu ao monte na presença de Deus. Moisés erguia suas mãos, e quando ele erguia suas mãos, o povo vencia. Nessa noite nós, os líderes, vamos erguer as nossas mãos para que o povo vença.
Os intercessores sustentavam o líder com as mãos levantadas. Nessa noite, os intercessores vão sustentar os líderes por meio da batalha espiritual. Vão entrar nas áreas celestiais e vão vencer. E o povo empunhou a espada, o povo se fundamentou e o povo venceu. Cada um de nós nessa noite vai assumir o seu papel nessa batalha, para que esse inimigo bata em retirada e que todos nós juntos possamos vencer. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Se você puder, levante suas mãos aos céus, comece a batalhar nas áreas celestiais, confiando em nosso Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos vencer, nós vamos permanecer unidos. O inimigo se apresentou, mas ele vai bater em retirada. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra não nós, seremos abalados. Declare! Não seremos abalados. Declare! Não seremos abalados. Hoje é noite de fortalecer. Não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, Não temerá. não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a como um exército. Deus é por nós. Ele é o vencedor. Declare! Confiando em nosso Deus. Confiamos no Senhor. E em seu eterno amor. Diga, igreja, com fé. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando Em nosso Deus. E em seu eterno amor. Eterno amor. Não seremos. Seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais Declare, forte. tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Meus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus. Nosso Deus é Vai com fé. mais Vai com fé, forte. igreja. Vai com fé, igreja. Vai com fé, igreja. Vamos pra peleja e vamos vencer. Alto nome não há. Aleluia. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Vamos fazer tremer o inferno nessa noite. Os intercessores invadem as áreas celestiais. Declare! Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Vamos sacudir o nosso inimigo. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados.
depois do deserto. Existe uma Canaã para mim e para você. Os inimigos que se levantam no meio do caminho serão derrotados e nós seremos mais do que vencedores. Aleluia! Meus inimigos cairão, eles cairão. Seus inimigos cairão. Declare isso, declare isso. Deus é mais forte, tudo Ele pode. A descendência pisará na cabeça da serpente. Pisa aí, pisa aí, pisa. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos Aleluia. cairão. Vamos vencer. Nosso Deus é mais forte. Vai, igreja. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Eu confio. Em nosso Deus. Eu confio. E em seu eterno amor. Declare, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu Levante suas mãos nessa noite, para que o inimigo se assuste. O povo prevalece quando as mãos estão erguidas, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Dê um forte aplauso. Declare: eu serei mais que vencedor. Diga, igreja, diga: eu serei. Diga: eu serei mais que vencedor. Em nome de Jesus. Aleluia! Ninguém nos resistirá. Ninguém nos resistirá. Nós vamos vencer nossas batalhas nas áreas espirituais, que vão afetar na área física, e vamos experimentar milagres da parte do Senhor. Se encha de coragem. Eu tenho dito isso. Coragem, inteligência fazem com que a nossa imunidade se levante também. Nosso corpo responde. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele está no controle de tudo. E eu já falei aqui há um tempo atrás, quando começou a pandemia, eu fiz essa pergunta: do que eu vou morrer? Quando que eu vou morrer? Para mim não importa muito, porque o outro lado é melhor ainda do que aqui. Então quando eu for para lá, é eternidade, é coisa maravilhosa. Então Deus já sabe o dia que eu vou, como que eu vou, da forma que eu vou. Mas eu não vou me acovardar. Não vou me acovardar. Eu vou permanecer fiel ao Senhor, lutando as batalhas espirituais, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não serei abalado, não serei abalado, não serei abalado. Se o Senhor quiser me levar, pode levar. Mas enquanto eu estiver aqui,
nós não vamos nos prostrar diante de inimigo nenhum. Pelo contrário, vai acontecer com a gente o que está relatado aqui. Josué prostrou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. No fio da espada. O inferno vai tremer e nós vamos invadir e vamos resgatar vidas e vamos salvar pessoas e vamos mudar a história da nossa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Cairão, nosso Deus é mais forte. Diga isso. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor. E em seu eterno amor. Declare com fé: não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia, forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Fique firme na fé. Não seja abalado.